Isso é uma cara de quem tá com gripe, espirrando sem parar, mas que não tem como ficar mais sem gravar o vídeo. E aí ele vai ter que sair assim mesmo, e seja o que Deus quiser. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Se você não é muito novo aqui no canal, você já deve saber que eu sou completamente apaixonada por essa autora. E esse livro aqui, ele é de 2009, mas ele foi publicado no Brasil no ano passado. Eu comprei logo que ele saiu, mas ele fez aniversário na minha estante. Isso porque eu não queria ler o último livro que me faltava da Chimamanda. Eu já li os 3 romances dela e os 2 livros de não ficção. E tava muito triste a ideia de acabar com tudo que eu tinha dela, mas eu tive que fazer isso. Por enquanto eu não ouvi falar de nenhum outro livro que ela esteja lançando, então só me resta esperar e desejar muito com o meu coraçãozinho de que apareça logo um novo e enorme romance pra gente ler. Não foi surpresa nenhuma começar a ler esse livro e me deparar com a inigualável voz da Chimamanda. Apesar de ser um livro de contos que era diferente de tudo que eu já tinha lido dela, a voz continua com toda a força e acidez de sempre para tratar de assuntos que já são comuns em suas outras obras, mas nem por isso repetitivos. Eu acho que ela tem o dom de tratar dos mesmos assuntos e importantes assuntos de forma sempre um pouco diferentes e através de personagens muito vívidos. É muito comum a gente pegar uma coletânea de contos ou de ensaios, de crônicas, enfim, e achar que algumas das obras são melhores que as outras. Mas eu acho que, pensando rápido, esse é o livro de coletânea mais uniforme que eu já vi. Eu gostei de todos os contos, é claro que de uns mais do que de outros, mas eu não me lembro de ter desgostado de nenhum enquanto eu lia, e eu achei isso muito positivo. Bom, como eu já falei e como eu já imaginava, aqui ao longo desses 12 contos que a gente tem no livro, a autora vai sim perpassar por vários dos temas que ela aborda nos seus 3 romances e até nos seus livros de não ficção. Então ela vai falar muito dos costumes nigerianos, das questões familiares, das questões políticas do país. Ela vai falar também de patriarcado, de feminismo, de intolerância religiosa e muito também da imigração nigeriana nos Estados Unidos, que é o ponto principal do seu romance Americaná, mas que aqui é tratado de diferentes formas e através de diferentes personagens. Eu vou falar um pouco, né, dos contos que eu gostei mais, e eu vou começar falando que em pelo menos metade dos contos desse livro a gente tem essa questão da imigração nigeriana dos Estados Unidos em situações diferentes. A gente tem então, por exemplo, o caso da família que se mudou da Nigéria para os Estados Unidos e o marido deixou a mulher por lá com os filhos e voltou para a Nigéria para cuidar dos negócios. Só que cada vez ele ia menos para os Estados Unidos, ficar com a família ou visitar, enfim, até que chegou num ponto que ele ia só uma vez por ano, né, nas férias, e a sua mulher descobriu que ele mantinha uma namorada na Nigéria, e aí ela, né, ficava ali sozinha com as crianças se lascando, enquanto o cara ficava lá na Nigéria curtindo a vida, além de cuidar dos negócios. E pelo tom que a Chimamanda usa aqui, eu acredito que essa não seja uma situação tão estranha assim de acontecer. Outro conto, ela retrata uma mulher recém-casada que teve o seu casamento arranjado pela sua família e que se mudou para os Estados Unidos com o marido. Só que chegando lá, ela tem que aprender a viver longe da família e longe das suas origens. E o marido é extremamente autoritário e ele quer que eles se pareçam cada vez mais com os americanos, né? Com as pessoas que moram ali, porque ele quer ser normal, ele quer ser igual. Só que ele coloca uma pressão muito grande em cima dela acerca disso. Ele quer que ela não cozinhe mais as comidas nigerianas, que ela aprenda receitas americanas, ele quer que ela só fale a língua inglesa, enfim, né, inúmeras outras coisas que vão tentando afastá-la cada vez mais dos seus próprios costumes. E ela se sente dentro de uma prisão e assim, sem valor nenhum. E ela acaba conhecendo uma vizinha que já tinha ficado com esse marido dela, porque ele já morava nos Estados Unidos antes do casamento, e ela começa a dar força pra essa mulher, né? Ela começa a tentar empoderá-la para que ela possa tomar conta da sua própria vida. E isso é muito bonito, porque não deixa de ser um exemplo de sororidade, e eu acho que nós mulheres temos sempre o dever de empoderar umas às outras, porque quanto mais mulheres empoderadas, mais forte a gente é enquanto um grupo de gênero, né? Em um outro conto, uma mulher também recém-casada se muda com o marido para os Estados Unidos e precisa ajudar na renda ali do casal, então ela começa a trabalhar como babá de uma criança mestiça. Esse menino é filho de um americano branco com uma americana negra,
e ela se encanta com a ideia dessa mulher, porque ela fica ali cuidando da criança e a mulher é muito misteriosa, ela tá sempre no porão, trancada, pintando. Ela é uma artista e ninguém nunca pode interrompê-la. E ela vai criando uma imagem dessa mulher, até que essa mulher aparece na sala pela primeira vez, desde que a personagem começou a trabalhar ali como babá, e ela se encanta de vez, e ela fica num misto de admiração com desejo que ela não sabe bem administrar. No outro conto, a gente tem uma personagem que mora sozinha nos Estados Unidos, uma nigeriana que tá morando lá, e no mesmo dia aconteceram duas tragédias na Nigéria. Um avião caiu e a primeira-dama morreu, e esses eventos foram isolados, a primeira-dama não estava nesse avião. E ela tá ali, né, vendo as notícias sobre o próprio país e sofrendo sozinha, inclusive pensando que um ex-namorado dela, super recém-terminado, estava dentro desse avião. Então ela tá ali naquela angústia e um vizinho bate na porta dela, conta que ele também é nigeriano e eles passam a tarde juntos enfrentando, né, esse pesadelo e começam a trocar referências e curiosidades sobre o país de origem dos dois. Os dois são muito diferentes, ela é bastante cética e ele tem muita fé e ele coloca Deus no meio de todas as coisas, então ele tenta acalmá-la falando que se o cara tava dentro do avião é porque ele tinha que estar. Ele tem um discurso um pouco preocupante, mas não deixa de ser um ponto de vista interessante sobre a fé, e é um conto bastante interessante sobre duas pessoas de um mesmo lugar, muito diferentes e que se encontram ali em outro lugar e com uma vida bem diferente. Para dar mais um exemplo ainda nessa temática de imigração, a gente tem um caso de uma mulher que ainda está na Nigéria e ela tá na fila da embaixada americana porque ela quer conseguir um visto de exílio nos Estados Unidos, porque ela tá correndo risco de vida por questões políticas ali. O marido dela tá sendo caçado, o filho dela foi morto por policiais enquanto eles buscavam pelo marido, detalhe, um filho criança, e ela precisa sair dali urgente porque senão a cabeça dela vai rolar. E ela precisa muito desse asilo e as coisas não são tão fáceis assim ali na embaixada, o que faz a gente pensar muito sobre direitos humanos, direito de ir e vir e como essas questões de burocracia acabam passando por cima das questões humanas básicas, como ela precisa sair dali porque ela tá correndo risco de vida. Saindo um pouco desse tema da imigração, a gente tem alguns outros contos muito interessantes, sendo um deles um que retrata a história de duas irmãs que elas moram em Lagos e frequentam a Universidade de Lagos, mas elas estão passando ali um pequeno período num povoado no interior chamado Cano, porque elas foram visitar a tia. E aquele povoado tá meio que em guerra civil, é uma guerra étnica, religiosa ali, entre os Igbos cristãos e as pessoas de religião islâmica. E estoura uma dessas revoluções e essas irmãs se separam, elas se perdem uma da outra, e a gente vai acompanhar uma delas que acabou conseguindo se esconder. Uma moça que trabalha numa loja puxou ela pra dentro da loja e as duas ficam então ali trancadas, e essa moça que mora por ali vai explicando pra ela como que essa situação tá acontecendo, como ela é perigosa e como o governo tem total interesse nela e não faz nada pra minimizá-la, porque pro governo é muito fácil quando a população tá polarizada e em crise com ela mesma, porque se a população tá desunida, é ótimo pro governo, ninguém vai ter força pra enfrentá-lo, né? E isso não deixa de fazer a gente pensar muito. Ali a Chimamanda tá retratando uma situação específica, mas que vale para inúmeras outras situações, principalmente a que a gente está vivendo agora e já tá aí há alguns anos aqui na situação política brasileira. Dois outros contos muito interessantes, na minha opinião, são dois que são diferentes entre si, mas que retratam aspectos fortes da cultura nigeriana. Em um deles a gente tem três crianças, né? Uma menina, seu irmão e seu primo, e o irmão da menina é o neto mais velho, então ele é a criança mais importante ali na hierarquia da família. As crianças estão ali na casa da avó de férias e a avó faz tudo pra esse menino, subjugando os outros dois, principalmente a menina, mas também o outro menino que, além de ser um pouco mais novo, é filho da filha dessa mulher. Então não vai ser ele que vai levar o sobrenome da família, né? O filho do filho é mais importante, porque é ele que garante a sobrevivência do sobrenome. Então a gente tem ali essas três crianças tendo que lidar com essa situação e coisas vão acontecer aí nesse conto. Eu não posso contar porque seria spoiler, mas não deixa de ser um conto muito forte, muito pesado, que faz a gente pensar sobre esses costumes e como isso pode ser preocupante e terrível na cabeça das pessoas e principalmente na das crianças. No outro conto que eu citei, a gente tem uma mulher viúva nigeriana que tem um filho e
os irmãos do marido dela querem roubar a fortuna desse menino e ela quer prepará-lo para que ele consiga combater isso, ela quer que ele tenha sucesso na vida. Então ela matricula ele numa escola cristã só para ele aprender a falar inglês. Só que à medida que ele vai aprendendo, ele vai também sendo catequizado e ele vai se afastando e ele começa a subjugar cada vez mais os costumes da sua própria cultura. Consequentemente, ele vai ficando cada vez mais distante também da sua mãe e de todas as suas origens. Ela fica muito culpada pensando o que foi que ela fez, né? Ela só queria que ele fosse alguém na vida, não que ele apagasse tudo o que ele era antes de se mesclar com outra cultura. Esse conto especificamente me lembra bastante o pai da protagonista em Hibisco Roxo. Quem já leu vai saber aí do que eu tô falando. Se você não leu, tem resenha aqui no canal, vou colocar o link nos cards. E por fim, eu vou falar de um conto que na minha opinião é um dos mais fortes, porque ele é muito ácido e muito crítico, e ele aborda aí uma questão de mansplaining, só que assim, uma epítome, porque além de ser uma questão de mansplaining, seria uma questão de cultura planning, enfim, vocês vão entender quando eu falar. A gente tem aqui uma situação que é uma conferência barra encontro barra retiro de escritores africanos. Só que essa conferência é organizada por um branco inglês e ele quer definir para os escritores o que é ser um escritor africano de verdade, o que é colocar a África nos seus escritos e as origens, e é ridículo. E a gente só consegue sentir vergonha e ao mesmo tempo mais vergonha ainda porque a gente sabe que esse tipo de coisa é muito real. A gente sabe que o homem branco ocidental quer colocar a sua verdade em cima de todas as outras, mesmo que essa verdade seja das outras pessoas. Então ele quer ensinar o africano a escrever sobre a África, assim como provavelmente ele gostaria de ensinar um asiático a escrever sobre a Ásia. Enfim, é um conto muito ácido e muito importante que faz a gente pensar muito nessas questões culturais, nessas questões de hierarquia. Então é isso, gente. Eu falei que eu ia falar de alguns contos, mas acabei falando quase que aí do livro inteiro. Como eu falei, é um livro muito bom, que eu gostei muito. O único defeito dele, na minha opinião, é que os contos são curtos. Eu gostaria que cada um deles desse origem a um romance. E uma coisa técnica que eu gostaria de comentar sobre esse livro e que eu acho muito interessante é que a Chimamanda passeia bastante entre os contos com pessoas verbais diferentes. Então a gente tem contos em primeira, em terceira pessoa e até em segunda pessoa, que foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado na literatura e que eu achei muito interessante porque te coloca demais no lugar ali da personagem. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o seu joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!